Hoje, 17 de dezembro, é o dia do Bioma Pampa. Essa data procura enfatizar a importância desse espaço e da necessidade de protegê-lo. Com uma área de aproximadamente 750 mil km², compartilhada por Brasil, Uruguai e Argentina, o Bioma Pampa apresenta uma rica diversidade de paisagens e de espécies da fauna e flora, e, infelizmente, encontra-se em estado de degradação ambiental. A universidade vem contribuindo para a preservação do bioma, através de pesquisas, como a de recuperação de áreas do Parque Lagoa do Peixe, realizada por professores e alunos dos programas de pós-graduação em Ecologia e em Botânica. Nosso grupo trabalha com a diversidade, com a dinâmica e com a conservação dos campos sulinos, principalmente com plantas, e um tema que a gente tem começado a desenvolver bastante trabalhos nesses últimos anos é a restauração ecológica dos campos. Geralmente, quando você pensa em restauração ecológica, o que vem na cabeça é imediatamente plantio de mudas de plantas arbóreas. Mas claro que isso é totalmente inadequado para recuperar campos. Para recuperar campos, eu preciso de plantas campestres, gramíneas principalmente, mas muitos outros, e também um manejo adequado aos campos. E essa pesquisa é muito recente aqui no sul do Brasil. Na prática, ainda existem muito poucos projetos de recuperação das áreas degradadas dos campos. No outro lado, tem muita degradação nos campos, né, pela rápida perda de vegetação nativa, também pela invasão de espécies exóticas e por outros processos de degradação. E nesse sentido, então, que também foram iniciados atividades de pesquisa no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, no litoral do Rio Grande do Sul. Os nossos projetos de pesquisa no Parque Nacional da Lagoa do Peixe estão sendo desenvolvidos com o apoio da Fundação Boticário e do CNPq, e também ocorrem com interação e com muito apoio pelo próprio ICMBio, né, que é responsável pela gestão do parque. Como vocês podem ver nessas imagens, a gente tem uma certa variedade de ambientes abertos lá na Lagoa do Peixe. E dentro desses ambientes abertos, né, essa variedade indica que espécies diferentes ocorrem nesses ambientes. Só que ainda a gente não tinha nenhum estudo que comprovasse isso e que mostrasse quais são essas espécies. A gente amostrou três acessos de áreas assim diferentes. O primeiro fica lá na trilha do balneário, que é uma trilha comum que o pessoal usa para poder acessar a praia. A outra área é uma área onde está tendo invasão de pinos. Tudo isso que está nascendo aqui é das sementes, são mudinhas novas que estão vindo. Então, assim, esse ambiente já sofreu, né, o corte dos pinos, o distúrbio dos pinos, eles ainda estão insistindo em querer nascer aqui. E aqui a gente tem um ambiente onde é um campo com a vegetação um pouco mais alta. Por quê? Porque aqui nesse caso a gente não tem pastejo animal. Não tem cavalo, não tem gado aqui pastando. Já nesse caso a gente tinha muito gado pastando. Aqui muito mais do que aqui. E aí a gente olha e já vê uma diferença, né? Aqui o campo ele é mais aparado. Quando a gente chega lá no campo, a gente delimita uma área de 5 metros por 5 metros. E aí dentro dessa área a gente amostra 3 parcelinhas, 3 quadradinhos de 1 metro por 1 metro. Todas as espécies que param dentro dessas parcelinhas que a gente joga aleatório dentro do quadrado, elas são identificadas e também a gente vê outros aspectos da estrutura da vegetação, como a quantidade de solo descoberto, a quantidade de estrume, né, de esterco que tiver em cima da parcela, quantidade de rocha, enfim, vários outros parâmetros. Assim como a altura da vegetação. Quando a gente olha, assim, de modo geral, quando a gente não tem conhecimento, parece que é tudo meio homogêneo, tudo meio igual. Mas quando a gente vai olhar com atenção, a gente vê que é uma diversidade absurda. É muita espécie em pouco espaço. Só para vocês terem uma ideia aqui, por exemplo, em uma área de mais ou menos 1 por 1, a gente encontra, nesse lugar que tem bastante solo descoberto, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espécies. Isso olhando por uma foto. Teve um estudo no Pampa aqui do Rio Grande do Sul, que encontrou em 1 metro quadrado 56 espécies, para vocês terem uma noção. Então o campo não tem nada homogêneo, geralmente ele é bem diverso. E até agora já foram identificados estatisticamente 3 agrupamentos de espécies que representam 3 ambientes distintos, né? O campo com pastejo, que é aquele campo bem ralinho que eu mostrei para vocês. O banhado, que é aquela região de área úmida, né? Muita água, espécies que ocorrem especificamente em regiões alagadas. E o campo dunoso, que é um campo
que lembra um pouco um campo com pastejo, porém as espécies são maiores e o solo descoberto é muito maior também. Dentro do parque existem grandes áreas que eram ocupadas por plantios de pinos, uma espécie arbórea exótica altamente difundida, né, muito utilizado, e também uma espécie invasora. Então, o que acontece nessas áreas após o corte dos plantios, que foi realizado lá no parque? Que o próprio pinus reinvade os antigos locais de plantio. Também deixa uma camada de serrapilheira muito espessa que impede a regeneração da vegetação nativa em todos os campos típicos do litoral. Então, nossas atividades têm focado nas técnicas necessárias tanto para melhorar as condições do substrato, então a remoção dessa serrapilheira, quanto também na reintrodução de espécies nativas. A gente removeu a serrapilheira do pinus, que é essa parte marrom, cinza que vocês veem na imagem. Essa serrapilheira não deixa a vegetação nativa se estabelecer, nós removemos ela com fogo e também manualmente e aplicamos feno nesse local. E o que é feno, né? É quando tu corta o campo, corta a grama, né? Fica aquela massa vegetal, ali tem resto de plantas e também sementes. Nós aplicamos esse feno e percebemos que a vegetação nativa conseguia se estabelecer. Tanto por ter semente nesse feno, como também criar hábitats para que as espécies que chegassem ali por dispersão conseguissem achar um local propício para germinar e estabelecer. Nós fomos a campo e percebemos que a vegetação nativa estava recobrindo o local novamente, e aí a gente estima a riqueza, né, quais são as espécies que ocorrem ali, a cobertura de cada espécie, e a gente percebeu então que estamos conseguindo restaurar esses campos. Aqui nessa imagem, à frente de nós está uma parcela restaurada, né, e atrás os pinos ainda que ocorrem nesse local. Então, com essa pesquisa, a gente viu que para restaurar os campos do litoral do Rio Grande do Sul degradados por pinos, a gente precisa remover essa serrapilheira. Mas aí, então, a gente se perguntou, mas e o quanto de feno que a gente tem que aplicar nesses locais, né? E qual é o melhor período de coleta para esse feno? Então, a gente está tentando refinar essa pesquisa agora, essa técnica agora. Então, a gente está testando duas diferenças de peso, 500 gramas e 1 quilograma por metro quadrado. E a gente coletou feno no início, no meio e no final do verão. O que a gente pode ver é que o feno de novembro, né, que é do início do verão, antes até do verão, né, ele está tendo um bom resultado a princípio, e também o peso de 500 gramas, ele está sendo o melhor peso até o momento para que as espécies consigam se estabelecer e germinar. Então, até o fim do verão, a gente vai conseguir dizer qual é o melhor período para coletar esse feno e também o melhor peso, né? A melhor proporção de peso ali para aplicar nessa área degradada e conseguir, então, uma melhor restauração desses ambientes degradados. A gente pode se perguntar qual a importância de restaurar esses campos, né? O Pampa hoje é um dos biomas menos conservados do país. Ele está muito ameaçado pela silvicultura, pela plantação de soja e outras agriculturas também, outros cultivares. E a gente tem grande parte desse campo degradado. Então, a gente busca, através dessas pesquisas, né, e junto com os meus colegas também, conhecer e aprimorar técnicas para restaurar esse bioma que é tão importante para nós, tanto ecologicamente quanto culturalmente.